Olá, turma. Continuando os nossos estudos sobre cálculos químicos, hoje nós vamos ver o que é átomo-grama, molécula-grama e o conceito de mol, ok? Então vamos ver o que é átomo-grama. Átomo-grama de um elemento químico é o peso atômico desse elemento químico expresso em grama. Então, você quer saber o átomo-grama de um determinado elemento químico, você vai na tabela periódica, vê o peso atômico deste elemento químico e depois é só expressá-lo em grama, né? Por exemplo, o átomo-grama do elemento químico enxofre, S, é 32 gramas. Então, você vai na tabela periódica, o enxofre pertence ao grupo 16, ele se encontra aqui, é o S, ele tem número atômico 16 e tem peso atômico 32, tá? O número atômico 16 quer dizer que ele tem 16 elétrons na eletrosfera do átomo, que é igual à quantidade de prótons que fica em seu núcleo. E o peso atômico 32 significa que o enxofre pesa 32 vezes mais que 1/12 do isótopo 12 do átomo de carbono, que é a unidade de massa atômica. Tá ok? Então é isso aí. Você quer saber qual o peso atômico do cloro, por exemplo? O cloro, o peso atômico dele é 35. 35 UMA. Esse é o peso atômico. Se você quer saber o átomo-grama, é 35 gramas. Tá ok? Então, voltando aqui ao enxofre, o peso atômico dele é 32 UMA, unidade de massa atômica, e o seu átomo-grama é 32 gramas, tá ok? Se quiséssemos saber aqui, por exemplo, do magnésio. O magnésio, ele tem peso atômico 24 UMA, unidade de massa atômica, e o átomo-grama dele é 24 gramas, tá ok? Bom, então vamos continuar. Vamos falar de molécula-grama. O que é molécula-grama? Molécula-grama de uma substância é o peso molecular dessa substância expresso em gramas, ok? Por exemplo, a molécula-grama da água, que é H2O, é 18 gramas. Por quê? Porque o peso atômico do oxigênio é 16 e o peso atômico do hidrogênio é 1. Como na água nós temos 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio, então nós vamos adicionar 16 com 2, 18 gramas, tá? Então, a molécula grama da substância água é 18 gramas, tá? O átomo grama nós determinamos o átomo grama no elemento químico, e a molécula grama determinamos na substância, na molécula, tá ok? Então, vamos resolver o exercício número 22, que diz o seguinte: determinar a molécula grama das substâncias abaixo. Aqui eu tenho H2CO3, que é o ácido carbônico, e o item B eu tenho um fosfato de cálcio, Ca3PO4,2. E são dados, não é necessário você olhar na tabela, porque geralmente nos exercícios são dados peso atômico. No Enem não cai tabela periódica, né? O que cai, como não cai tabela periódica no Enem, não é dada a tabela periódica, então quando você vai resolver algum exercício que precisa dos pesos atômicos, então esses pesos atômicos são dados, tá?
Então foi dado o peso atômico do hidrogênio igual a 1, do oxigênio igual a 16, do carbono igual a 12, do cálcio igual a 40 e do fósforo igual a 31, ok? Então vamos ao item A, H2CO3. Então o que é que nós vamos fazer? Vamos ver a massa que tem o H2. Aqui no C, como tem 1, então coloco C1. Oxigênio 3, então O3. Aí colocamos essa chavezinha. E como o hidrogênio tem peso atômico 1, como tem 2 hidrogênio, 2 vezes 1, 2. Aí vem mais. Sempre quando for passar para o outro elemento químico, coloca esse sinal de mais. O carbono ele tem peso atômico 12, como só tem um só, fica 1 vezes 12, 12. Aí fica mais. O oxigênio é 16, como tem 3 oxigênio, 3 vezes 16 dá 48. Adicionando aqui, 8, 2, 10 e 2, 12, vai 1, 5, 6, portanto 62 gramas. 62 gramas é a molécula grama do ácido carbônico, tá ok? Então não tem segredo, né, pessoal? Você determina como fosse o peso atômico, o peso molecular, que nós já vimos na aula passada. Depois, no lugar de colocar o MA, que é a unidade de massa atômica, você coloca grama, tá ok? Então, repetindo aqui, H2, então 2 vezes 1, 2, C1, como o carbono é 12, 12 vezes 1, 12, mais O3, 16 vezes 3, 48, somando 62 gramas, tá ok? Vamos ao item B, que é o fosfato de cálcio. Pessoal, como toda vez que tiver parênteses, você tem que fazer a distributiva, tá? Tem que multiplicar os índices dos elementos químicos que estão no parênteses pelo o número que fica fora do parênteses. Aqui fica Ca3, beleza, Ca3, chavinha. Aí vem o fósforo dentro do parênteses tem índice quanto? 1. É P1. Cuidado que esse 4 aqui é do oxigênio, então é P1. Aí você faz 1 vezes 2, 2. Não fica P2. O oxigênio, você tem dentro do parênteses, ele tem índice 4. 4 vezes 2, 8. Agora, as chavezinhas aqui e fica o cálcio. Como o cálcio é 40, 40 vezes 3, 120. Mais, como o fósforo é 31, 31 vezes 2 dá 62. Mais, o oxigênio é 16, 16 vezes 8 dá 128. Aí fica 8 e 2, 10, vai 1, 3 e 6, 9 e 2, 11, vai 1, 2, 3, portanto 310. 310 é a molécula grama do fosfato de cálcio. Se fosse pedido o peso molecular, seria 310 UMA, unidade de massa atômica. Mas como está pedindo a molécula grama, então é 310 gramas, tá ok? Agora vamos ver o que é mol. Mol é uma grandeza utilizada na química para indicar a quantidade de matéria contida em uma determinada substância. Tá? Então, mol é uma grandeza utilizada na química para indicar a quantidade de matéria contida em uma determinada substância. Um mol corresponde a 6,02 vezes 10 elevado a 23 unidades. Isso dá 602 sextilhões de unidade. Na prática, em um átomo grama de qualquer elemento químico, ou em uma molécula grama de qualquer molécula, contém 6,02 vezes 10 elevado a 23, 602 sextilhões de átomos, quando for átomo grama, e 602 sextilhões de moléculas quando for molécula grama, quando for molécula.
Este número é conhecido como constante de Avogadro. Presta atenção aí, pessoal. O número que nós aprendemos agora é 6,02 vezes 10 elevado a 23 unidade. Tá? Então você pega 602, anda 23 casas para a direita, isso dá 602 sextilhões. Então, esse número aqui, ele representa a quantidade de unidade, a quantidade de átomos que existe no átomo grama, ou a quantidade de molécula que existe numa molécula grama, de qualquer substância. Este número, 6,02 vezes 10 elevado a 23, é conhecido como constante de Avogadro. Não é advogado, não, é constante de Avogadro. Tá ok? Vamos dar um exemplo, vamos explicar isso aqui, porque EX significa exemplo ou explicação. Quando queremos representar quantidades de laranja, bananas, utilizamos as grandezas dezenas, dúzia, milheiro, um milheiro de banana, uma dezena de banana, uma dúzia de banana, não é isso? Não é muito comum, mas já foi muito usado antigamente, dúzias de banana, milheiros de banana, etc. Mas, quando queremos representar a quantidade de átomos, veja bem, para banana é diferente. Agora, quando queremos representar quantidade de átomos, moléculas, precisamos utilizar grandezas que representem grandes quantidades, pois átomos e moléculas são entes muito pequenos. Então precisa de um número grande, né? Um átomo tem, em média, 1/100º do milésimo do centímetro. Isso é o tamanho dele, pessoal. Então, uma gota de água, por exemplo, tem alguns quintilhões de moléculas de água. Imagina um copo cheio de água, então você precisa de um número. E o número escolhido foi esse, 6,02 vezes 10 elevado a 23. Agora, depois você quer saber, mas por que escolheu esse número e não escolheu um outro, sei lá, 600 bilhões ou 600 quintilhões, sei lá, outro qualquer. Você vai ver já já, tá? Então, em homenagem ao físico italiano Amadeo Avogadro, foi criada em 1896 a palavra mol para representar quantidades muito grandes. Quando você quer uma quantidade muito grande, você usa a quantidade de mol. Pode até se usar para bananas, né? Se você tiver essa quantidade toda de bananas, 602 sextilhões de banana, pode usar, a unidade pode ser usada para... agora, ideal é para átomos e moléculas, porque são grandezas, são entes muito pequenos e qualquer quantidade, existe uma quantidade infinita de átomos e moléculas, tá? O mol não é uma unidade química, pessoal. É apenas uma grandeza que representa 6,02 vezes 10 elevado a 23 unidade de qualquer coisa. 6,02 vezes 10 elevado a 23 é uma unidade como fosse uma dezena, como fosse um milheiro, como fosse uma dúzia, uma centena, entendeu? É um número usado ideal na química, porque a química nós queremos saber a quantidade de matéria que existe numa determinada substância, tá? Então nós aprendemos hoje mol. Mol não é uma unidade química, é uma grandeza que representa 6,02 vezes 10 elevado a 23 unidades. Pode ser de qualquer coisa. Um mol de banana são 6,02 vezes 10 elevado a 23 banana. Um mol de laranja, 6,02 vezes 10 elevado a 23 laranja. Um mol de átomos são 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos. Um mol de molécula, 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas. E assim sucessivamente, tá? Então, nós aprendemos hoje átomo grama, molécula grama e mol. É a unidade que nós vamos utilizar nos nossos cálculos químicos, tá bom? Um abraço a todos.